Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. O programa de hoje está muito nutritivo, literalmente falando, é o assunto do nosso programa que está começando agora. A gente vai falar sobre alimentação, mas num contexto bem amplo, bem geral, porque é a alimentação que constrói a nossa saúde humana. Vamos falar desse aspecto de uma forma bastante ampla, mas também vamos falar sobre a alimentação infantil. A gente tem dicas muito importantes para um planejamento da merenda escolar, por exemplo, da alimentação de todo dia, quando é preciso também equilibrar isso para as famílias que têm crianças em casa. Então, o programa está ótimo, a gente também vai ter, claro, o quadro Mitos e Verdades para desmistificar essas questões ligadas à alimentação de sempre. Está começando! Muito bem! Os conhecimentos da ciência da nutrição e da alimentação, eles são capazes de atuar de forma preventiva na promoção da saúde. Mas para isso a gente precisa de um remedinho, de um componente muito importante que se chama informação. E é sobre isso que a gente conversa aqui com a nutricionista Ludmila Torquetti, que é de Belo Horizonte, mas na verdade nasceu lá em Acesita, Timóteo, e se formou no Rio de Janeiro. É o mundo todo. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bem, Fernanda? Ludmila? Tudo bem, você? Alegria te receber aqui. Obrigada. É muito interessante a gente falar sobre nutrição, né? Porque cada dia fica mais importante o papel do nutricionista na nossa sociedade, né? Verdade, exatamente. O nutricionista tem o papel não só de orientar, né, o conhecimento sobre os alimentos, sobre a alimentação, o papel disso na nossa saúde, nas doenças, mas também de deixar a alimentação mais saborosa, mais prazerosa, mais saudável. É isso que eu prego, né? Dá opções, porque cada um de nós é um universo à parte, né? Com gosto, com paladares diferenciados, mas a gente precisa provar esses sabores, né? Exatamente. Eu brinco com meus pacientes que, assim, a nutrição, apesar da gente ter os cálculos, os números e tudo, está longe de ser uma ciência exata, né? É uma ciência da humana ali. E a gente precisa se desvirar ali para fazer o cardápio ficar gostoso, né? Ficar atrativo para o paciente. E é muito interessante quando a gente fala sobre nutrição, fala de longevidade, são duas questões que estão muito bem relacionadas, porque se antes, estou dizendo assim, século passado, a estimativa de vida não era tão alta, por outro lado existia também uma composição alimentar muito mais saudável. Mas agora a gente tem uma estimativa de vida mais alta e uma alimentação que caiu bastante, porém temos bons remédios, né? Exatamente, né? A expectativa de vida começou a aumentar muito conforme a nossa sociedade foi se desenvolvendo, principalmente a medicina, as tecnologias, saneamento básico, foi uma coisa que melhorou demais a nossa qualidade, expectativa de vida. Mas com isso também veio a industrialização dos alimentos, Fernando, e isso foi uma coisa que deu uma bagunçada, uma piorada. Aquele famoso, né? Desembalar mais, desembalar menos e descascar mais. Exatamente. Na verdade, a gente faz o contrário. A gente descasca menos e embala mais. E olha só, existem algumas questões que acabam entrando para esse time da saudabilidade. Queria colocar aqui o exemplo do suco de uva, de fruta, né? De melancia, de laranja. Olha que delícia, bonitinho. Comida saudável tem sempre ali do lado um suco de laranja. Meu querido amigo Dr. Alfredo Halper, quando no Bem-Estar, quando ele via, bacana, pai do Bruno Halper, né? Quando ele via, Ludmila, um copo de suco de laranja, ele faltava jogar no chão, quebrava, ele odiava o suco de laranja. O problema do suco, na verdade, é assim, como a gente estava falando, né, de individualizar, deixar mais interessante, eu considero ele uma porta de entrada, por exemplo, a quem não consome nada de fruta, verdura, legume, nem nada, mas um suco natural a pessoa aceita, beleza, a gente começa por ali.
Só que ele é uma carga de fruta que normalmente mesmo a pessoa que consome fruta não sentaria e chuparia tantas laranjas quanto se usa para fazer num copo de suco. Não comeria tantas uvas? Muito menos, que é um suco muito concentrado em fruta, e fora que você tira uma parte muito boa das frutas ali quando você faz o suco, que são as fibras. E aí você desequilibra o alimento e já não é tão interessante. Isso aí é muito importante, né? A gente entender o que é esses conceitos, né? Da comida industrializada, da comida processada, como é que isso altera o nosso trato intestinal. Não é à toa que muita gente defende que nutrição deveria ser uma matéria escolar desde o início, né? Desde o pré-básico, né? Eu falo isso nas minhas consultas com meus pacientes. Acho que eu tive também muitas experiências em escolas, né? Meus 2 estágios lá no Rio foram em 2 escolas, mas não diretamente ensinando as crianças, cuidando lá no backstage da alimentação delas. Mas é porque, inclusive, hoje em dia, principalmente com a internet, rede social, a gente tem muita informação sobre alimentação, mas as pessoas não sabem o básico. Fala-se muito sobre carboidrato, insulina, não sei o que e tal, e doenças, mas de onde vem esse carboidrato, o que ele faz no organismo, qual que é a diferença de um por outro, a maioria das pessoas não sabe. Exatamente. Essa questão é muito mais complexa do que parece. Você tem toda a razão. As pessoas muitas vezes têm muita confusão com o que é proteína e carboidrato, por exemplo. Né? E ficam reduzindo muito os alimentos aos nutrientes, né, aos componentes. Eu falo, gente, carne não é proteína, carne tem proteína. Sei lá, arroz não é carboidrato, arroz tem carboidrato. Então a gente precisa entender, né, essa diferença e nomear. Isso é muito legal. O arroz não é um carboidrato. Igual os analistas, os psicólogos dizem assim que o seu problema não é você. A pessoa pode ser ansiosa, pode ter uma ansiedade, mas a pessoa não é a ansiedade. Exato, é verdade. E pela primeira vez a gente está vendo aqui que, por exemplo, o arroz ele tem carboidrato, mas ele tem outras coisas também. Exato. Você tem ideia, um pedaço de carne, um bife assim, 100 gramas, que a gente fala que é a palma de uma mão, ele tem 30 de proteína. E os outros 70? É muito mais coisa, né? Tem vitamina, mineral, tem água. Assim como o leite tem cálcio, né? Tem cálcio. O queijo tem também, tudo, mas tem outras coisas, né? Tem outras coisas. E é muito importante a gente perceber também, quando a gente vai entendendo essa composição dos alimentos, o nosso trato intestinal, toda essa o que a gente tem mais bactérias do que células no corpo, né? Exatamente. Elas precisam estar em equilíbrio. Exatamente. No nosso trato gastrointestinal, especialmente, essas bactérias, elas fazem parte do processo de digestão e absorção dos nutrientes, e a gente cultiva elas de acordo com o que a gente come. Então, a gente brinca que tem bactérias boas e bactérias ruins, né, no nosso corpo inteiro. E a gente semeia o tipo de bactéria dependendo do que a gente põe para dentro, passa na pele, enfim. E lá no intestino, as bactérias boas, elas gostam de comida de verdade, não processada, não industrializada, de alguns tipos de fibras especialmente. E as bactérias ruins gostam dessa alimentação mais processada, muita gordura saturada, muito açúcar, carboidrato refinado. Então, dependendo do que a gente come mais ou menos, a gente vai modulando a microbiota, que é o que a gente chama. Exatamente. Mas a gente precisa dessas bactérias ruins. Precisa também, Porque se for só de boazinha ali, não, né? Precisa de um equilíbrio, né, entre assim, elas. Garotas boas vão para o céu, garotas más vão para qualquer lugar que elas queiram ir. Assim é também com as bactérias, né? Também, sim. Agora, falta também muita confusão quando a gente fala sobre esse trato intestinal e a gente começa a processar ali os adoçantes, as balas diet, num processo de emagrecimento, refrigerante zero, quando na verdade isso pode causar um problema muito maior por falta de informação, por falta de percepção até mesmo do rótulo dos alimentos. Exatamente. Eu brinco assim, aquela história de desembalar menos e descascar mais, não tem rótulo, não tem erro, né? Ali a gente não fica na dúvida. Essa é a frase de ouro do programa de hoje. Não tem rótulo, não tem erro.
Mas isso vale para o quindim também, da padaria? Olha, eu Que falo não tem que rótulo, vale não. mais um quindim sem rótulo que foi feito ali na padaria pela sua avó, pela sua tia, do que um quindim industrializado que você Sei. compra no mercado. Não sei. É. Normalmente é assim, não tem rótulo, tipo banana não tem rótulo, manga não tem rótulo, não tem erro. Mas banana em calda, né? Banana, aí vai ver o rótulo. Aí vai o equilíbrio, vale o bom senso. O equilíbrio. Então, mas quando a gente compara o rótulo de já falamos aqui em outros programas, o rótulo de um refrigerante zero e de um refrigerante comum, dá para entender muito mais o que está escrito no rótulo do refrigerante comum. Isso é verdade. Embora ele tenha muito açúcar, né? Não, de qualquer forma, não são alimentos saudáveis, né? Não dá para a gente consumir assim sem pensar. Mas essa questão dos aditivos químicos, né, que tem muito nos ultraprocessados, e o adoçante já é um aditivo químico, faz muito mal mesmo quando a gente fala em microbiota, saúde no geral, né? Sim. Qual dica você dá para a gente perceber melhor essas informações de rótulo e sem virar uma pessoa enlouquecida dos rótulos, uma paranoia de rótulos? Primeira dica é uma coisa que minha mãe que fala, que eu sempre faço, que eu chego no supermercado, eu não olho o produto de frente, eu sempre viro atrás. Porque na frente eles colocam o marketing deles ali, tem muita coisa que é liberada pela Anvisa que a gente, nutricionista, não concorda, mas lá atrás no rótulo, na lista de ingredientes e na tabela de informação nutricional, por exemplo, a lista de ingredientes, ela é sempre em ordem decrescente, né? O primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade, enquanto o último é o que está em menor quantidade naquele alimento. Então, assim, até você ter uma prática na cozinha, por exemplo, você saber como que as coisas são feitas, só de bater o olho no rótulo ali, você fala, será que precisava desse ingrediente nisso aqui? Tipo doce de leite, eu que sou bem mineira, né? Doce de leite é o quê? Leite e açúcar, só. Quando eu vejo um doce de leite, tem diversas marcas assim, chiquérrimas, caríssimas, famosas, que tem lá glicose, amido de milho, não sei o que lá de baunilha. Eu fico assim, gente, mas não precisa disso no doce de leite. Outro dia eu fiquei assim completamente surpreso ao ver o rótulo de um doce de leite uruguaio, completamente slim o rótulo. O rótulo tinha o quê? Leite e açúcar. E açúcar, que é o que precisa. E braço, né, para mexer ali, né, no tacho, né? Era isso. Pois é, por isso que acaba, você falou do braço, por isso que a indústria acaba lançando mão de outros artifícios, esses químicos, por exemplo, porque tempo é dinheiro. Eles vão colocar lá um leite cozinhando horas para vender o produto. Aí tem essa questão também de entender, poxa, se for para comer, de novo, citando o Dr. Alfredo Halper, quer comer um chocolate? Come um bom chocolate. É um doce de leite? Assim, então come mesmo, mas come um bom doce de leite, né? Tenha prazer, porque tem outra coisa que engorda muito, é culpa, né? Nossa! Culpa, diz que a culpa tem de caloria que não cabe do espaço. É o nutriente mais calórico que a gente tem, é a culpa, Fernando. É ele. Engorda mais. Você come um bombom, seu Dival, você tem 150 calorias, mas a culpa faz quantas calorias ali? A culpa faz 300. E se for mais ainda, né? Então é preciso ter esse planejamento, isso é fundamental. Também, outra coisa, no segundo bloco a gente vai falar sobre alimentação infantil, mas eu já queria falar um pouco sobre isso. Esse planejamento, não dá para a gente fazer essa organização com fome, né? É verdade. Essa é uma dica muito boa mesmo. Não ir ao supermercado, né? Ou fazer a sua própria refeição ali com fome. Então, comer de 3 em 3 horas, isso já caiu por terra. Depende muito da rotina, da pessoa, do objetivo. Eu atendo, por exemplo, muito médico, cirurgião, não vou mandar ele interromper uma cirurgia para comer, né? Mas quanto mais você consegue se planejar, de fato, melhores escolhas você consegue fazer. Porque você escolher já com fome, estressado, cansado, é mais difícil. Exatamente. E tem informação para você lidar com o que está ali. Às vezes, né, fantasiado ali de uma saudabilidade que não existe. Falamos do suco, mas acho que a gente não pode deixar de falar da barrinha de cereal, que é outra danadinha, né? Barrinha de cereal é o falso saudável, né? O falso fit, que hoje em dia falam.
porque aquilo ali nada mais é do que muito açúcar, muita gordura, é um alimento mega processado, né, ultraprocessado, igual a gente fala. Eu não vejo aplicação assim. Eu prefiro que a pessoa, às vezes, coma um bom chocolate, um bom doce de leite e junto ali uma fruta, uma outra coisa para completar aquela refeição, quando ela, nossa, com vontade de doce, quer uma coisa rápida ali, e aí mata a vontade de doce com uma barrinha de cereal, faz daquilo ali um lanche, talvez, não... Ô, Lud, você trabalha com a nossa querida Bita, né? E ali você tem uma demanda de pessoas que estão querendo emagrecer, que estão querendo manter. A Bita tem um time maravilhoso de especialistas. Verdade. E aí, como é que você resolve essa questão dessas dúvidas que são muito recorrentes? Primeiro, comer antes ou depois de treinar? Segundo, queima mais quem malha em jejum? Hoje está muito em moda isso, né? As pessoas falam muito disso, né? Queria que você respondesse essa para depois fazer uma outra pergunta. Tá. Lá na Bita, eu recebo muita gente que é atleta mesmo, né? Que às vezes vive daquilo, mas principalmente os desportistas, que são as pessoas que têm a vida normal, são pessoas como nós, têm outros trabalhos. Lídia Bento, nossa produtora, é uma delas, tá? Na bicicleta, vai de Sarzedo até João Molevade, assim. É mesmo? E no final é uma produtora eficiente. Sim, ali, e um atleta, e, gente, eu falo que eu admiro demais, porque é uma linha tênue entre a gente ter a vida real e a performance do atleta, né? Não é fácil. Fez uns 50 quilômetros de bike outro dia, maravilhoso. Mas, enfim, esse atleta tem muitas dúvidas. Esse tipo de atleta ocasional, tipo, vou nomear a Lídia Bento. Então, quais são as dúvidas mais comuns? As dúvidas mais comuns que eu recebo realmente são essas, né? O que eu como antes, o que eu como depois. Tem uma prova, mas eu quero emagrecer para ficar mais leve para a prova. São as perguntas mais frequentes que eu recebo. E aí eu falo com eles assim, que realmente para quem pensa em performance, esse tipo de coisa, o que comer antes, o que comer depois, o que comer ao longo do dia todo, na verdade, de fato se aplica. Enquanto que para pessoas normais, às vezes eu e você, que a gente só vai na academia ali um pouquinho, é mais o dia inteiro, né? E a gente adequar a atividade à nossa rotina ali do dia a dia. Eu tenho um amigo que é rato de academia, só vive na lanchonete. Aí é outro tipo de coisa, Na né? lanchonete da academia. Da academia, da academia. Mas com relação à dúvida frequente também que existe, o que emagrece de fato? É a mudança de alimentação ou é o esforço ali, a dedicação no esporte, na atividade física? Tá, o que emagrece de fato, Fernando, são as calorias, né? Você deixa de ingerir. Comer menos do que a gente gasta. Então, quando você está fazendo uma atividade física, você está gastando mais energia. Só que o nosso corpo é muito inteligente, né? Você está gastando mais energia. Como perder peso é um estresse para a gente, o nosso metabolismo é o mesmo lá dos homens das cavernas. E a gente foi sendo selecionado ao longo do tempo conforme quem conseguia estocar mais energia. Porque antigamente era difícil, né? Não tinha essa oferta de comida e energia igual tem hoje. Exatamente. Eu brinco que você vai na farmácia, pagou um remedinho de dor de cabeça, na fila tem mais o quê? Tem mais chocolate ou tem mais remédio, né? Então, essa oferta de energia mudou, mas o nosso organismo é o mesmo. Então, você está gastando mais energia, seu corpo aumenta a fome. Então, para o emagrecimento, sem dúvida, você tem que controlar a alimentação também. Então, é um casamento dos dois. E é muito importante a gente falar nisso, porque nós estamos falando, quando a gente fala de informação útil sobre saúde e qualidade de vida, do ponto de vista do viés, né, no viés alimentar, nós estamos falando de prevenção de doenças, nós estamos falando de saúde coletiva, nós estamos falando de um cuidado que abrange muitas pessoas, né? Exatamente. Hipócrates já falava, né? Faça da sua alimentação o seu remédio. E eu vejo assim, não como um remédio de fato, porque na época dele não tinha tudo que tem hoje, nem as doenças, né? Quando ele falou essa frase. Mas a base, né, da nossa saúde é o que a gente bota para dentro do nosso corpo, é a nossa alimentação. Então, eu acredito muito nisso e o nutricionista tem esse papel, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, tem outra questão importante. Aliás, essa palavra saudável, né, ela é muito ampla e até muito
às vezes, talvez mal usada, né? Sim. Conceito difícil disso. Queria propor um exercício para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador e para você também. Vamos tomar a Avenida Afonso Pena, que é a nossa principal avenida da cidade mais bonita do mundo, que é Belo Horizonte, depois de Acesita. Depois, né? Isso. Se você sai da praça ali da rodoviária até lá em cima, Praça ABC, procura... O que você vai encontrar mais? Coisas saudáveis, coisas naturais, frutas, verduras, legumes ou salgadinho, coxinha, casulo? Casulo é bom, né? Pastel assado. É muito mais barato. Pão de queijo. Pão de queijo é saudável, para o mineiro Pão de queijo sim, ok. Mas é caro. Essa comida que seria, que a gente procura, que precisa de planejamento, ela é mais cara, não é? Não, não é mais caro. Se você vai numa feira, num hortifruti, num dia de promoção... Então vou mudar. A oferta dela é menor. É menor, é mais difícil. Tem menos oferta também, né? Menos tipo ali de coisa, porque tem de marca de biscoito e de tudo hoje em dia. Tanto que tem muita gente que fica assim... Barato? Barato, de fato. Biscoito é um negócio que eu falo assim, difícil da gente competir, porque é mais barato que o quilo da cenoura, por exemplo. Mas... que tem de gordura hidrogenada, que tem de... Açúcar, farinha sódio. refinada, sódio. E aí o povo fica assim, mas aí se eu não for comer isso, eu vou comer o quê? A gente, tudo que a natureza te der. É isso que a gente faz a base da alimentação. Como é que você monta isso? Porque eu acho assim que às vezes, né, eu tenho certeza que isso já mudou, mas aquela história de você fazer um plano alimentar que é fora da sua realidade, coma 2 torradas com uma tira de mel, o mel da Polinésia, com uma torrada temperada com sal de não sei aonde, colhido pelas freiras de não sei o que lá. É difícil colocar isso na rotina, é difícil, é complicado, é difícil até pensar numa situação assim. O que eu faço muito com meus pacientes, que inclusive foi uma dor minha, né? Que como nutrição não foi minha primeira faculdade, eu senti essa necessidade nos atendimentos nutricionais que eu busquei, eu monto o cardápio junto com o meu paciente, eu monto o planejamento junto com ele. Tipo, acordou, come o quê? Como é que é? O que você come, o que você gosta, o que tem na sua casa, o que é mais prático, e vou dando outras opções, obviamente, claro. Porque eu falo que, assim, às vezes é melhor um cardápio que fique ali 70%, 80% do que a gente tem numa diretriz, num guideline, dos cálculos, mas 100% realizável por aquela pessoa, do que um cardápio 100% lindo que a guideline X me passou para a condição daquela pessoa, só que ela vai olhar aquele papel, aplicativo e vai falar assim, não dá para colocar na minha rotina. Impossível, né? Não tem adesão. Não tem. Alguns termos, né, quando a gente fala de alimentação e até alguns alimentos vão mudando, né, a moral vai subindo ou diminuindo, né? Quando a gente fala de regime, durante muito tempo se falava no tal dia do lixo, né? Mas eu acho que é até politicamente incorreto falar sobre isso, porque qual é o lixo? O lixo é a gente, então? Gente, que pecado chamar comida de lixo, né, Fernanda? Ainda mais com o preço das coisas hoje. Você chamar comida de lixo e você sentir culpa, a gente estava falando da culpa aquela hora, né? Você sentir culpa por poder comer o que você quer na hora que você quer é muito triste, né? E aí fala assim, não, então sábado é o dia do lixo. Aí você vai comer tudo mandando... Cadê o lixo? Quem é o depositor do lixo? Nós, né? Então, e a gente fala isso com uma naturalidade, ou pelo menos se falou isso com muita naturalidade durante muito tempo. Hoje eu falo refeição livre, né? E eu tento desvincular muito isso do final de semana, por exemplo, para a gente honrar de fato as nossas vontades no dia que elas vierem, porque primeiro que o seu organismo não sabe se hoje é segunda, terça ou sábado e domingo. Para ele é tudo a mesma coisa. E às vezes, assim, não sei, você teve um motivo para comemorar ali na terça-feira e você quer sair para comer alguma coisa ou você realmente está com vontade, uma mulher na TPM, por exemplo, que a gente realmente tem vontade de comer doce, é fisiológico isso, você ficar empurrando essa vontade para o final de semana, porque dia de semana não pode, final de semana pode, às vezes você já chega com tanta vontade lá no final de semana que você come 2 vezes aquilo, mais aquilo outro, aquela mais mola outra comprimida, coisa. né? Na hora que solta, explode. Interessante isso mesmo, né? E muito interessante e importante é também
gostar do processo, né? Porque você se pergunta, por que você está se planejando e se organizando melhor? Porque você quer ter uma vida mais plena, quer viver mais, com mais plenitude? Ou você quer emagrecer para comer tudo de novo e voltar tudo? E voltar tudo de novo. É mais comum falar que vai voltar a comer tudo de Pior novo, que né? Ainda mais exercício, né? Eu vou falar, eu corro para comer, eu faço não sei o que para Porque comer. quando você gosta do processo, quando você curte o processo, mudou tudo, né? Muda tudo, exatamente. Muda a vida, né? Literalmente. E é uma coisa que eu prego muito, eu falo muito com meus pacientes, que a ideia, claro, é levar em consideração também o objetivo estético da pessoa, emagrecer, ganhar massa magra, não sei o quê. A gente leva isso em consideração, que é importante para o ser humano mesmo, até para a saúde mental da gente, mas que é uma consequência de uma melhora de hábitos, de vida, de saúde. Sim. Essa é a dica de ouro do programa de hoje. Gostar do processo, se permitir, não ter culpa, porque a culpa engorda mais do que qualquer coisa. E a outra frase que é essa, né? Se não tem rótulo, não tem erro. Ludmila, muito obrigado. Ludmila Torquetti, falar aqui das suas redes sociais, né? @LudTorquetti. Isso. Com 2 T's, né? TTI. TTI, né? Tem dicas boas lá, informação útil também. Tem. Muito obrigado. Grande abraço aí para a cidade de Acesita, que é também a antiga Timóteo. Timóteo e Acesita são Timóteo e Acesita é a mesma coisa, é a mesma cidade, mas uma cresceu mais em torno da indústria, que chamava Acesita antigamente. Então aí a gente chama lá de Acesita. Caminho lá para Valadares, Exatamente. caminho lá para Ipatinga, né? Ladinho de Ipatinga. Muito legal. Muito obrigado, sucesso. Obrigada beijo lá para a Bita e todo mundo lá da academia. Vou levar para ela. Obrigada, viu? E a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre nutrição infantil, planejamento de merenda de todo dia. Daqui a pouco estamos de volta.